Olá, meu nome é Giovana Miro Vargas, sou da turma 1MA e esse é o trabalho interdisciplinar de aprofundamento das matérias de Geografia, Debates Contemporâneos e História. Para iniciar, gostaria de falar sobre o conteúdo de História, a análise de fontes não escritas. As fontes não escritas, elas incluem imagens, gravuras, pinturas, mapas, músicas, monumentos e outros elementos além de textos, porque eles não são utilizados. Elas são fundamentais porque elas revelam percepções, mentalidades e ideologias da época em que elas foram produzidas. No caso da colonização da América, os artistas europeus, eles criaram imagens que representavam os indígenas de forma exótica ou até mesmo selvagem. Eles reforçavam o preconceito e eles justificavam a colonização. As obras como a de Hans Staden, de 1557, e de Jean Lery, de 1578, retratam muito bem o canibalismo, alimentando a visão de que os povos ameríndios eram bárbaros. Porém, hoje, os historiadores analisam essas imagens não como fatos puros, mas como representação construída, que revelam mais sobre a mentalidade da Europa do que sobre os indígenas em si. Isso nos mostra que a história não é só o que aconteceu, mas também como ela foi narrada e representada. Por isso que nós precisamos questionar sempre a intencionalidade por trás da fonte. Ahn, Questão de sociologia ali envolvendo os debates contemporâneos sobre a questão migratória, de consequências. A migração, ela é um fenômeno histórico permanente, mas ela também tem impactos que vão variar conforme o contexto. Ela pode estar gerando um crescimento econômico, diversidade cultural, inovação, mas também conflitos sociais, especialmente quando não há uma integração adequada, como um não uma boa recepção ou o que o imigrante não se adequar aos padrões da cultura, não procurar saber de política, de conhecimentos e práticas do local e do nativo não acolher esse imigrante. Para o imigrante, os principais desafios são a língua, a adaptação cultural, a busca por emprego e a aceitação cultural. Já para os nativos, algumas vezes surgem medos ou um sentimento de ameaça, em questão de perder emprego, identidade ou espaço social. Porém, isso é um pensamento errado, porque os imigrantes, eles vão ocupar cargos, empregos dos quais os nativos não ocupam. Isso nós podemos ver até indo para os Estados Unidos, lá muitas pessoas trabalham como faxineiras, porque lá a cultura deles não é de muita limpeza, então as pessoas vão para lá para limpar, porque os nativos de lá não limpam. Então os imigrantes vão e limpam. A alteridade é essencial, e ela significa se colocar no lugar do outro para compreender a realidade, sem confundir com empatia pura. As sociedades que recebem imigrantes, eles precisam adotar políticas e leis públicas de inclusão para evitar a marginalização e aproveitar o potencial dos recém-chegados. O crescimento econômico. A imigração, ela pode impulsionar a economia, vai preencher lacunas no mercado de trabalho e também aumentar a produtividade. Já a diversidade cultural, os imigrantes vão trazer novas perspectivas, eles vão é, incluir conhecimento na nossa sociedade, tradição, conhecimento e enriquecer a nossa cultura local. Já na inovação, vai existir troca de ideias e experiências entre diferentes culturas, que pode levar a novas soluções e inovações. Em geografia, a sede de poder versus a sede de dignidade. A água, ela é um recurso natural renovável, mas ela é finita, ela vai acabar em algum momento, se distribuída em má quantidade. A partir do século
X1x, o crescimento populacional acelerado aumentou muito a demanda por água. No século XXI, o problema se agrava com a urbanização acelerada, a poluição, o uso desigual da água, as mudanças climáticas, coisas que não são controladas. Enquanto algumas regiões têm abundância, por exemplo, a Amazônia, outros lugares sofrem por grande escassez, como o Oriente Médio, partes da África e até mesmo no nosso Brasil, no Nordeste. Esse desequilíbrio ele pode gerar grandes conflitos geopolíticos, já que a água ela se torna um bem-estar estratégico de poder. A ONU ela alerta que a falta de acesso à água potável é também uma violação da dignidade humana, pois compromete saúde, alimentação e sobrevivência, que é um dos estatutos básicos. O aprofundamento. A crise da água não é só natural, mas também ela é política e social. Ela revela a desigualdade no acesso a recursos e desafia os países a repensarem o modo que eles têm o consumo e a sustentabilidade. Em resumo, o aprofundamento geral é a história, as imagens, elas só trazem as imagens, elas são fontes não escritas e elas revelavam visões políticas de inclusão e prática de alteridade. A geografia, a água, ela, apesar de ser abundante em escala global, se mal distribuída, ela pode acabar. Por isso, tornou-se um bem vital, mas precisa ser distribuída de forma estratégica. E em debates contemporâneos, a migração ela é inevitável, ela vai acontecer, mas ela só vai trazer benefícios se houver políticas de inclusão e prática de alteridade e empatia. E esse é o trabalho.